Olá, veja os destaques desta edição. Encontro discute crise em projeto de reflorestamento de comunidades. Câmara dá exemplo de inclusão de transgêneros no mercado de trabalho. Vereador faz homenagem aos 20 anos da morte do educador Darcy Ribeiro. E o Câmara Rio Notícias começa agora. Agentes comunitários discutem na Câmara crise e direitos trabalhistas em projeto da Prefeitura que recupera a vegetação em comunidades do Rio. A iniciativa foi responsável pelo replantio de mais de 3 milhões de mudas ao longo de 3 décadas e recebeu um prêmio da ONU. Edilberto foi um dos primeiros trabalhadores a participar do programa Mutirão Reflorestamento. Ele atua há 30 anos em sua comunidade, na Fazenda Modelo, e trabalha em um projeto de reflorestamento. Mas com a crise, sua equipe foi reduzida de 15 pessoas no ano passado para 10 este ano. Com esses cortes, que teve na prefeitura passada, na gestão passada, e que pelo jeito, como o nosso novo prefeito falou, que o rombo na prefeitura é de milhões, talvez até bilhões, e se falam até em cortar mais. E a gente fica até preocupado em ter que cortar mais mão de obra, como foi cortado o ano passado, e com isso reduzir mais a equipe e mais pessoas serem mandadas embora, e ficar sem seu sustento, seu pão de cada dia. Mas essa não é a única preocupação desses trabalhadores. Sérgio atua há 20 anos no Vidigal. Ele, como todos os outros, jamais teve a carteira assinada. Se houvesse um tratamento mais respeitoso com esse trabalhador da favela, que tantos benefícios tem dado à cidade do Rio de Janeiro, seria um avanço, um crescimento para o projeto. Então é uma perda de tempo que não tenha sido feito isso ainda. Cada participante do programa Mutirão Reflorestamento recebe em média R$ 960 por mês. Eles não têm direitos trabalhistas e ainda sofrem com redução de investimentos. O projeto foi tema de discussão aqui na Câmara Municipal. Eles participaram de uma reunião no auditório da Câmara Municipal em um encontro marcado com o vereador Raimon. A nossa intenção hoje é ouvi-los, conversar mais um pouquinho e tentar abrir um diálogo com a subsecretaria agora de Meio Ambiente e com a Prefeitura do Marcelo Crivella para sensibilizá-los a não cortar mais o número de trabalhadores e, mais que isso, a ampliar esse trabalho para a cidade que nós consideramos muito importantes. O respeito às diferenças se faz presente no dia a dia da Câmara Municipal. Nos gabinetes de 2 parlamentares, transgêneros mostram que capacidade profissional não tem sexo. 2017 é um ano especial para Bárbara Aires. Além de conseguir o emprego que queria, ela abriu as portas para uma comunidade que nunca havia trabalhado na Câmara Municipal. Bárbara é transexual e foi contratada como assessora do vereador Davi Miranda. Eu demorei quase 30 anos para escolher a minha faculdade porque eu não sabia o que fazer. Eu estava perdida, eu não tinha noção do que eu poderia fazer. Porque você não conhece transmédica, dentista, advogada, política. As únicas referências que você tem são de prostituição, do mercado da beleza, um ou outro salão. E agora, recentemente, você tem modelo, você tem atriz, mas nem todas podem ser modelo, nem todas podem ser atriz e nem todas querem ser prostitutas ou cabeleireiras. Então, aquelas que querem seguir para outras profissões têm que ter essa oportunidade. Então, acho que isso é importante para isso, para que elas tenham essa referência. Olha, tem assessora, tem médica, tem professora, tem caixa de banco, porque todas as pessoas podem escolher outras profissões. No gabinete da vereadora Marielle trabalha outra transexual, Lana de Holanda Jones. É mais uma vitória em tempos que a gente vê conservadorismos crescendo, mas uma vitória muito valorosa aí que fala da vida e da permanência dessa identidade de gênero fundamental para elas. Já nos primeiros dias de trabalho, Lana e Bárbara tiveram que enfrentar uma situação constrangedora. O nome estampado no crachá, a princípio, era o de nascimento. É algo muito básico, mas que a gente ainda precisa muito, que é a questão do nome, A questão de você ter seu nome respeitado. Porque o nome de registro, o nome de batismo, como as pessoas gostam de chamar, não é o nosso nome, não é o nome que a gente usa, não é o nome que diz respeito a quem a gente é na vida, na sociedade. Então, o nome social, que muita gente encara como se fosse um apelido, como se fosse algo temporário, não é. O nome social é o nosso nome, é quem a gente é de verdade, e ele é o primeiro passo, sim, para, tendo o nome social respeitado, tendo a identidade de gênero respeitada, a gente poder ter outros direitos, poder conquistar outros direitos que a gente precisa tanto ainda.
foram todos, infelizmente, né? Olhar o documento e olhar para você e a pessoa não tem a sensibilidade de entender e perguntar, qual nome você quer ser chamada? Não, é tipo, mas quem é fulano de tal? Por que você tá com o documento? Por que você tá com os documentos fulano? Não, sou eu. Desculpa. E eu te chamo como? A contratação dos transexuais é apenas o primeiro passo. Os vereadores já têm projetos de lei que beneficiam diretamente o público LGBT, como, por exemplo, a da utilização dos banheiros públicos de acordo com a imagem social, ou seja, o gênero escolhido pela pessoa. A gente quer criar instituições mesmo que possam tratar pessoas, ajudar e acolher o público LGBT no geral, onde elas tenham um atendimento que seja um atendimento diferenciado das casas de acolhimento que tem aqui na cidade do Rio de Janeiro hoje em dia. A questão da documentação também já entrou na pauta. Lana e Bárbara sabem que tem muitos obstáculos a enfrentar. O restante da Câmara está nesse processo de adaptação, assim, de ainda eu chegar no elevador, eu chegar na portaria, ainda ter aquele olhar de impacto, mas isso está sendo trabalhado. Mas cada pequena conquista representa um título de campeonato para elas. Representa a dignidade, né? Eu me senti cidadã plena, de direito, inserida socialmente, porque é o que eu sempre almejei para minha vida. Eu, inclusive, as pessoas que me conhecem riam, porque eu sempre falei, gente, meu sonho é acordar às 7 horas da manhã, pegar o ônibus cheio para ir trabalhar como qualquer outra pessoa, né? Eu nunca entendi muito bem essa dificuldade que a sociedade tinha em aceitar e inserir. Agora você fazer um bom trabalho, mostrar que eu estou aqui por causa do meu trabalho, por causa da eficiência que eu tenho, eu acredito que eu tenho, por isso eu estou aqui, e mostrando o resultado, mostrando do que eu sou capaz de fazer, de desempenhar. Eu acho que o preconceito das pessoas pode até continuar, mas ele se torna algo menor, entendeu? Na entrevista que eu fiz com o vereador David Miranda, o parlamentar fala de violência, inclusão e políticas para o público LGBT. Vereador, a Câmara dá exemplo quando promove a inserção dos trans no mercado de trabalho? Sim, a Câmara é uma plataforma, aqui como qualquer outra. Então a gente consegue que essas pessoas sejam espelhadas, elas olham para isso e veem a possibilidade de que elas não precisam estar só na prostituição, que existe um outro caminho, que existe o caminho do trabalho, que elas podem estar inseridas dentro de um mercado de trabalho. Então, hoje em dia, a gente ter pessoas transgêneras, que elas gostam de ser chamadas hoje em dia, inseridas dentro da Câmara Municipal, reflete muito na política que vai ser feita dentro da cidade. Vereador, outro desafio é a luta contra a violência com os trans. Já temos algum avanço para minimizar esse verdadeiro absurdo? A gente está tentando criminalizar, né, a LGBTfobia, que hoje em dia as pessoas não entendem. Existe um discurso muito raso dentro da sociedade, falando que a comunidade LGBT, os gays, né, como eles falam, querem privilégios, leis específicas para eles. Mas as pessoas não conseguem entender que a gente quer a criminalização da LGBTfobia porque simplesmente é um crime com um agravante. As pessoas, elas estão sendo violentadas psicologicamente, fisicamente, e em alguns dos casos, a cada 28 horas, uma LGBT morre no nosso país, porque elas simplesmente são o que são. Então, existem projetos de leis que estão tramitando no âmbito federal, mas a gente tem propostas para poder transformar isso aqui na cidade. E existem políticas públicas efetivas para melhorarem as condições de vida dos trans, vereador? Onde mais se precisa avançar? Olha, a gente deu entrada, né, em alguns projetos de leis aqui na casa. Primeiro, a entrada que a gente está dando foi ontem, a gente tem um decreto na cidade do Rio de Janeiro, que é para as pessoas as pessoas trans, utilizarem o seu nome social em qualquer tipo de situação, trocarem. Isso é um decreto. A gente quer que vire lei isso, para que elas possam tirar seus documentos e fazer. A gente quer agilizar esse sistema também, porque tem lugares aqui na cidade do Rio de Janeiro que pode levar até anos para elas poderem conseguir tirar. Essa população não consegue simplesmente chegar e tirar os seus documentos. Muito obrigada, vereador, e boa sorte. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês mais um pouquinho sobre esse assunto que é tão caro para a sociedade do Rio de Janeiro. Há 20 anos morria o antropólogo e educador Darcy Ribeiro. O vereador Leonel Brizola aproveitou a data para falar da importância do idealizador dos Centros Integrados de Ensino Público, os CIEPs. Darcy Ribeiro era antropólogo e inicialmente se dedicou ao estudo dos índios do Pantanal e da Amazônia. Em 1962, assumiu o cargo de ministro da Educação no governo João Goulart.
Darcy Ribeiro também foi ministro-chefe da Casa Civil de Jango e senador da República, no período de 1991 a 1997, ano da sua morte. Em seu discurso no plenário da Câmara, o vereador Leonel Brizola destacou a atuação de Darcy Ribeiro na área educacional, com a criação dos Centros Integrados de Ensino, os CIEPs. Se tivessem dado continuidade ao projeto dos CIEPs, hoje nós teríamos mais de 10 milhões de jovens formados, encaminhados, longe desse furacão da violência, dessa falta de oportunidade. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.